Evangelho de Marcos, Jesus nos diz: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. A história que será contada hoje teve seu início exatamente neste local, debaixo de uma árvore. 2007 foi o ano em que Deus tocou nos corações de alguns irmãos para que levassem algumas porções de sopa até a Vila dos Cegos, no bairro Santa Quitéria. Mal sabiam aqueles servos de Deus o impacto que isso teria naquelas vidas e que se estenderia para incontáveis almas no decorrer dos anos. Mas uma coisa eles perceberam: estavam diante de uma grande oportunidade, não só de alimentar fisicamente aquelas pessoas, mas de levarem o verdadeiro alimento para as almas, através da palavra de Deus. A semente estava lançada, e a partir dali, semanalmente, vidas foram saciadas física e espiritualmente debaixo daquela árvore. Em pouco tempo, perceberam a necessidade de abrigar as vidas em um espaço mais adequado, e foi iniciado então um período de orações e a procura por um local para aquelas reuniões. E Deus honrou a fé daqueles irmãos. Não muito tempo depois, diante do crescimento do projeto, surgiu a oportunidade de alugar este pequeno bar, com aproximadamente 40 metros quadrados, o qual passou a ser usado como um ponto de pregação. E neste antigo bar, onde um dia abundou o pecado, passou a superabundar a graça de Deus. Nascia ali a Congregação Batista Vila da Fé. E a nova igreja foi crescendo em graça, sabedoria e em número. Muitas pessoas foram alcançadas nesse tempo, tendo sido discipuladas e batizadas. Na mesma proporção dos tantos sonhos que surgiam, novas necessidades se apresentavam. E aquele antigo bar, que se transformou na nossa Vila da Fé, já não comportava mais o crescimento da congregação. Era o início de um novo período de orações e buscas. Deus é fiel e ouve a oração do seu povo. Mediante a maravilhosa graça de Deus, por intermédio da PIB Curitiba, surgiu um terreno de 440 metros quadrados não muito distante dali. Era o novo endereço da Vila da Fé, instalada nesta simples tenda de 100 metros quadrados. E a nossa igreja não dobrou só seu espaço físico, mas com o passar do tempo, duplicou o número de membros. Como havia espaço útil no terreno, novamente nos colocamos em oração, agora para a expansão da Vila da Fé. E o nosso Deus não nos decepcionou. Mais uma vez, um milagre. Ganhamos 2 containers e o Ministério Infantil passou a ter seu espaço independente. O templo passou então a comportar aproximadamente 80 pessoas. Mais uma vez, a igreja dobrou, não só na sua estrutura, mas no número de fiéis. Novas melhorias foram implementadas e a Vila da Fé seguia avançando com a graça de Deus. E como aquele terreno nos abençoou. Porém, diante da necessidade de uma inevitável expansão, uma nova fase de orações foi iniciada. Pedíamos um terreno maior no mesmo bairro. Havia pouca oferta de terrenos e o alto preço das áreas disponíveis parecia uma barreira intransponível para aquele momento. Mas o povo de Deus não é guiado pelas circunstâncias, e sim pela fé. Afinal, servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata. Mediante a fé deste povo e movida por Deus, em 2017 a PIB comprou um terreno de 1.700 metros quadrados. Esse é o nosso Deus. Tomamos posse dessa bênção e realizamos um culto de lançamento da pedra fundamental do nosso novo templo. E começou o tempo de construção. Mês a mês, acompanhamos a concretização desse sonho. A obra funcionando a todo vapor e aqui aproximadamente 350 pessoas cabem nesse auditório, aqui nesse salão, nesse templo, para a gente levar Jesus
e continuar expandindo o reino de Deus aqui na região. E nos mudamos com o templo ainda em obras. E não foi uma pandemia que nos parou. Fala pessoal, estamos aí começando aí o nosso culto, né? Bem diferente do que a gente está acostumado. Vivemos sim um tempo de incertezas, mas cheios de fé, coragem e disposição em servir, continuamos atuantes e em espírito de oração. E a graça de Deus continuou sendo derramada de maneira especial. Templo novo concluído, e aquele sonho, aquele projeto de Deus, fruto de uma pequena semente plantada, a nossa PIB Curitiba Campus Portão continuou e continuará ativa, expandindo ministérios, louvando e adorando a Deus, permanecendo e crescendo na fé. Assim, cremos e seguimos orando para que esta história continue a avançar. E como disse Jesus, por vezes pequenas sementes de fé podem gerar grandes coisas. Afinal, não foram alguns simples pratos de sopa que deram início a toda essa linda história de amor? O amor de Deus pelas almas? E é este amor que nos move, e foi esse amor que nos trouxe até aqui. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém?